Mais uma análise obsessiva no ar. E hoje já tá acabando o Oscar, graças a Deus, né? Tá acabando, tá chegando. E a gente vai falar do maior filme do Oscar. Em muitos quesitos, inclusive no tempo. Mas a gente vai ser chatão de falar, o filme é longo, blá, blá, blá. Não vamos falar do Brutalista como filme. A gente vai ser muito criterioso aqui. A gente é muito mal. E aí, você foi brutalizada por esse filme, Carla? Parcialmente. Parcialmente. Achei que o filme. Bom, o filme conta a história de. Não sei qual que é a nacionalidade dele, romeno, ou enfim, não sei de que lugar que ele é, esqueci. Lá do leste europeu e sofre Ele é perseguição. húngaro. Ele é húngaro, pronto. E aí sofre perseguição nazista porque ele é judeu e sobrevive ao Holocausto e foge, né, para os Estados Unidos. Então, é um tema de imigração me pega muito, né? Eu acho que eu consigo pensar por desse lugar assim, de imigrante, de sair de um país e tentar uma vida diferente, uma vida nova, uma vida melhor. E as coisas não são bem assim, né, necessariamente. Land of Freedom nem pra todo mundo. Liberdade para quem? Depende, depende de muitas coisas. Então, eu gosto que o filme ele aborda. Eu achei assim a primeira parte do filme. O filme é longo, né? São quase 4 horas de filme, são 3 horas e 40. 30 e tantos minutos. E se tiver ainda uns 15 minutos de intervalo, Né? aumenta, né? Mas não acho que isso seja nenhuma questão. Achei que, né, teoricamente, assim, não seria problema se o final não se arrastasse. Esse final para mim se arrasta, então não gosto disso. Mas é isso, eu acho que essa a primeira parte é maravilhosa, que ela tem umas cenas icônicas incríveis, aquela estátua da liberdade já de ponta cabeça que dá todo o tom de que esse sonho americano não vai ser Sonho tão assim. assim, então um sonho talvez seja mais perto de um É pesadelo. isso. E eu achei a fotografia maravilhosa. É um filme grandioso, né? Eu acho um filme grandioso. E apesar dessas 3 horas de cacetada aí, o ritmo do filme me prendeu o filme todo, porque é muito bem construído esse drama deste Laszlo aí, desse húngaro, e de como ele se redescobre ali, redescobrem ele, né? Ele é um grande arquiteto ali da Hungria e tudo mais, e ele é famoso pelo que ele fez, e ele acaba sendo descoberto como esse gênio lá nos Estados Unidos, e um ricaço vai lá e fala, opa, vamos trabalhar aqui para mim, eu tenho umas ideias. E esse trabalhar para esse ricaço é, de alguma forma, um aprisionamento também, né? E nem só um aprisionamento físico, né? Mas um aprisionamento mental, porque ele também quer se sentir útil, ele também quer se sentir capaz, ele quer entregar esse projeto, né? Um projeto de um complexo social ali para aquela cidade, uma cidade perto da Filadélfia, onde ele está, e quer mostrar essa imponência através da arquitetura, que é o ponto central do filme, né? Essa ideia da arquitetura como um local de memória e também um local de aprisionamento, dependendo do ponto de vista. E eu acho que essas metáforas são muito, muito bonitas, muito bem construídas, não só a construção em si, que é magnânima, né? Um negócio Uhum. fabuloso É. que o filme vai construindo aos poucos também, né? Eu acho que também tem isso. O filme ele vai colocando um tijolinho por vez. Só eu fazendo analogias de construtoras, né? Construtoras, me contratem para fazer propaganda. Mas eu acho isso muito bem construído e é um drama muito Uhum. forte, né? Porque ele larga a mulher, né? E a sobrinha lá na Hungria, e elas estão tentando fugir também. Eles foram separados lá. E ele está tentando tocar a vida dele nos Estados Unidos, né? Tem um primo que mora lá nos Estados Unidos e já dá ruim logo no começo.
E aí ele encontra esse ricaço que eu falei, que é essa construção de memória, e aí é um pouco desse olhar do americano contra o estrangeiro, e também não só contra o estrangeiro, é contra o judeu, né? Então ele aí continua sofrendo uma perseguição religiosa aqui, né? Fica um pouco embaixo dos panos, mas aos poucos isso vai se demonstrando, né? Como ele é muito querido, ele vai lá, convidam ele, vem aqui num jantarzinho, vem aqui num convescote, daí ele fica amigo de um homem negro, que é da construtora também, que já ainda, né, os Estados Unidos foi terminado essa guerra civil dos direitos civis muito depois disso, né? Então também tem essa questão étnica colocada ali, mesmo que seja lateral. Eu gosto muito da atuação do Adrien Brody. Ele Maravilhoso. faz, Nossa, impecável. assim, se você viu o pianista, ele acaba fazendo novamente um judeu no Holocausto, então isso é muito forte, né? Muito marcante, porque é um ator que ficou marcado com esse papel, né? Ele não conseguiu fazer grandes coisas depois daquilo, né? Tava até bem esquecido. E aqui ele volta num outro papel potentíssimo sobre a mesma coisa, entre muitas aspas, né? Só que o filme também aborda de uma forma que eu achei super interessante, que é como se fosse uma biografia, como se fosse um filme biográfico. E é um homem que não existe, né? É uma criação. Eu fiz um paralelo com o Tar, do Todd Field, que também criou aquela maestra, né? Maestrina, no caso. Eu acho aquilo fabuloso, assim, a ideia de você criar personas icônicas que não existem. Eu acho que essa é a beleza do cinema também. Mas o filme tem alguns pecados, não é? Que a Carla teve. Tem. A Carla foi notando os pecados. Eu fiquei meio embasbacado com o filme, assim. E eu concordo com alguns pontos que perderam um pouco dela, e eu acho que faz muito sentido também. Eu acho que é isso. Talvez o filme seja longo demais, e em alguns momentos na montagem, principalmente nesse segundo ato, né? O primeiro ato é impecável. Se fosse o filme só o primeiro ato, era 10 de 10, era sensacional, porque é tudo muito bom. Mas a segunda parte, com a chegada Uhum. dessa esposa, que eu estava falando agora há pouco, o filme dá uma queda, né? Colocam-se muitos personagens, e aí o filme meio que não sabe para onde olhar mais, né? Ele olha para muitas coisas, e, e aí acho que o diretor meio que perdeu a mão do roteiro, assim, e da ideia da montagem. Talvez, nossa, tá ficando muito longo. Pô, mas tem 3 horas e 40, né? E foi cortando algumas partes que dão uma quebra não de realismo, porque é um cinema, mas de continuidade mesmo, né? De como chegou aqui. Já, assim, do nada. Então, fala aí que você ficou mais incomodado nessa segunda parte. O que acontece é que eu acho assim, o filme, a premissa do filme, na primeira parte, é justamente de que o Laszlo, não sei como é que fala o nome dele, ele tem essa filosofia, o brutalismo não é apenas a arquitetura que ele constrói, sim, né, não é uma coisa estética puramente, é a visão de mundo dele, tanto que quando ele chega nos Estados Unidos e tem ali uma prostituta ali fazendo, né, um serviço para ele, e ela pergunta se ele acha ela bonita e tal, ele pergunta se ela, né, do corpo, ele fala assim, não, as suas proporções são boas, eu só não gosto muito daquela distância da sobrancelha, ele faz um comentário É, desse, assim, sabe? Então é isso, a visão de mundo dele a filosofia dele é o brutalismo, e o brutalismo, tem até um monólogo que ele faz, que eu quero rever, aquele monólogo que ele faz para esse milionário, que é absurdo, para mim, a melhor cena do melhor. filme, assim, que resume toda a interpretação dele, de que é isso, de que aquelas construções que ele tinha feito lá no país dele vão resistir a toda aquela devastação da guerra, né? Vão passar os anos e aquilo vai estar lá. Então, eu acho que isso faz muito sentido com esse personagem que é construído no começo do filme, de que é um imigrante que ele, ao contrário do primo dele, que já tinha chegado e que já estava ali, que já era um businessman ali naquele lugar, Já tinha mudado de nome o até, Laszlo, né? ele não
Então, exato, o primo dele muda de Hum. sobrenome, de nome, Casa com um se americano. converte ao catolicismo, casa com a americana e abre um negócio e fica de sorrisinho pros americanos para fazer, para vender, né? Então ele tem essa coisa de businessman, de salesman e tudo mais. Self-made man. E o Lázaro não. Ele não vai dar sorrisinho pro gringo, entendeu? Tipo, vou varrer pra tu, né? Não vou, tá ali falando dos negócios, o gringo manda embora e fala, tá bom, então a gente vai embora. Ah, então não dá pra ficar mais barato essa construção? Não, vai ficar inclusive mais caro, porque você quer mais rápido. Então, assim, ele não se dobra, ele não se rende, ele tem essa coisa do brutalismo nele mesmo, assim, tipo, é Hum. isso que eu sou, essa é a minha identidade. E o que acontece é que com a virada, quando a gente vai para a segunda parte do filme, eu entendo que toda a frustração que existe, porque a América, aqui na América, no caso, sim, os Estados Unidos, o sonho americano, ele vai esmagando, e destroçando e vai, né, acabando com o sonho dele, explorando ele, essa questão da imigração, do milionário que explora o imigrante, eu acho muito bem construída no filme. Mas eu acho que em algum momento isso se torna um pouquinho repetitivo. Eu acho que o filme, se tivesse, sei lá, meia hora menos, faria mais sentido pra mim, porque a gente já entendeu que ele tá, que ele já não é aquele mesmo cara quando ele encontra com a esposa também já não é mais a mesma, ela chega numa cadeira de rodas. é, e a gente já entendeu que o país já acabou com ele, que essa obra está acabando com ele. O dinheiro que ele ia ganhar com a obra vai ser gasto na própria obra. Então, então tem algumas cenas mais pra frente que acontecem que eu acho que fariam sentido se tivessem acontecido antes, assim, que é aquele momento que ele tá dançando, que ele já tá todo drogado, porque ele acaba desenvolvendo um vício em heroína. É, então, é isso, acho que o filme tem uma cena ali que pra mim não é a cena em si, não é a O cena ato, né? que tem o ato em si, não é esse o problema, mas é o momento em que essa cena acontece. Eu acho que poderia ter sido antes, assim. Eu acho que é isso. O filme vai, como você disse, vai apresentando um monte de personagem, vai trazendo essas questões e e daí fica, assim, algumas coisas ficam inacabadas. Eu acho que o filme acaba rápido. No finalzinho tem aquele epílogo, que é basicamente uma palestra sobre, né, sobre quem foi esse arquiteto anos antes, porque a gente tem um salto temporal, onde acontece essa palestra no final, no epílogo. E o filme precisa explicar a motivação do personagem, explicar por que que ele fez questão de terminar aquela obra que não acabava nunca, o que que significava aquela obra para ele. E eu acho que isso enfraquece o filme, porque acaba que. Porque quando a gente assiste um filme que não se explica nesse nível, não explica as motivações, cada um de nós projeta a própria. A própria subjetividade, tira conclusões dali, de outras, e eu acho que isso deixa o filme mais rico, as discussões mais ricas. Quando o filme fala assim, olha, ele fez aquela obra lá brutalista porque ele era como ele tinha, estava ali, né, elaborando aquele trauma e não sei o que e tal, isso acaba que reduz um pouco, assim, as possibilidades do que aquela obra pode simbolizar. Mas é um filme que eu acho que vale muito a pena ser visto, apesar disso, apesar de ter se prolongado um pouquinho mais do que precisava na narrativa, desse epílogo que eu acho que poderia ser desnecessário. A mulher dele que estava na cadeira de rodas do nada aparece andando no andador, tipo, a gente não entende por que do nada ela vai confrontar o milionário e a gente não vê a ponte dessa queixa do marido dela para que ela tome essa atitude, por que que ele ficou, enfim, eu acho que tem essas questões que enfraquecem o filme. Mas eu só quero fazer um último comentário que duas coisas que eu gostei assim, que eu acho que são que é uma rima, vai, digamos assim, no filme, que é a Estátua da Liberdade de ponta cabeça e aquela cruz na igreja que ele constrói, que quando bate o sol Meio dia, né? e a cruz aparece ali no altar, ela era uma cruz. Ela tem que ser uma cruz invertida, ela tem que ser uma cruz de ponta cabeça para aquele efeito funcionar. E eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em toda a. É uma questão ideológica de crítica
a essa religiosidade. Eu não acho que necessariamente seja o cristianismo, mas poderia ser também. Mas enfim, não sei se é. Mas eu acho que é mais em relação à hipocrisia dessas pessoas que se dizem ou cristãs e que exploram o imigrante, que desumanizam, seja, né, o judeu, seja o negro, seja o latino, e tem toda essa questão que eu acho que é um país que se diz cristão, é um país que se diz protestante, e não é bem assim, né? Cadê esse espírito? Eu acho que aquela cena da cruz invertida, para mim, aquilo teve um impacto muito grande. É, falando dessa hipocrisia religiosa no país. Não, maravilhoso. Eu não tenho por onde mais falar, porque a Ká falou os pontos centrais mesmo. Se você estiver vendo no cinema, a hora que aparecer lá, epílogo, pode ir embora. É melhor que nem existisse. É fato que ele tira muito do filme, né? Porque é isso mesmo, é uma palestrinha desnecessária, que eu acho que a ideia até desse epílogo é para dar esse ar de biografia. Mas é tão. O que é dito ali, se fosse um epílogo com uma puta crítica, com alguma coisa foda, porra, legal pra caralho, mas não explicar o que a gente já viu, a gente acabou de ver tudo aquilo. Ah, mas aí são alguns detalhezinhos que ele fala, mas assim, podia estar na construção daquilo, podia estar no diálogo com a mulher. A hora que, sei lá, ele tenha confessado o que aconteceu na Itália ali com ele e com o Ricasso. Podia estar em outro lugar, sabe? Mas é isso, o filme não é meu, o filme é do Cole, sei lá o nome do cara. É ele que fez como ele achou que tinha que fazer. Mas eu não gosto nada do epílogo, acho que ele é a pior parte de longe. A segunda parte que eu acho que também tem muitos vácuos ali. Ainda assim, o filme tem um ritmo, né? O filme, ele prende a gente. Eu não me cansei. Eu entendo o cansaço seu, mas o filme... Eu queria saber o que ia acontecer, sabe? Eu queria... Por mais que tá repetitivo, ele cai na droga, daí a mulher tá com muita dor, a sobrinha vai embora. Então, assim, aquele filho do milionário é um é um estereótipo claríssimo desses novos babacas, desse jovem, mas assim, Uhum, e é muito frágil, né, aquele personagem. Então, que faz sentido pela lógica da família ali e tudo mais. A uhum, filha é mais humana, é muito legal a atitude dela, então tem alguma. E a cena do jantar, né, nesse confronto que você falou, ali é um clímax, né? Porra, porque o que acontece ali é inesperado, e daí tem depois uma perseguição, que também é inesperada, é impactante, você quer saber o que vai acontecer e acaba, e vai para o epílogo. Acaba enfraquecendo a experiência grandiosa que estava sendo até ali, eu acho. Porque o filme ele tem o aspecto brutal de tamanho também, né? Porque a arquitetura brutalista, ela é isso que a Ká falou, é essa ideia de você fazer com materiais simples, mas hiperduradouros, né? É essa ideia, tanto que, sei lá, quem é de São Paulo tem um monte aqui, né? O próprio MASP é uma arquitetura brutalista, o Sesc Pompeia é uma arquitetura brutalista, tem uma porrada que usou disso com essa ideia de perenidade, né? De ser um monumento do seu tempo. Então, isso são coisas que não são ditas, mas não precisavam ser ditas, né? Tava lá, é muito potente a uhum. imagem. O cinema é a imagem. É E isso. aquele epílogo, Uhum, ele quer falar e, tipo, fazer um arquitetura for dummies, sabe? Um negócio meio, olha, é por causa disso que a arquitetura... Como se fosse um TED Talk sobre alguém, que é esse Laszlo, esse arquiteto maravilhoso, explicando, sabe, resumindo o filme, fazendo um resumo. Então, esse filme é um filme que, se tiver na internet aí, final explicado, essa pessoa ela é muito burra. É, não precisa. Se você viu o filme, você não vai precisar do final explicado, porque o final está explicado. Então, eu acho que isso é isso. é muito ruim para o filme, mas eu acho que é uma baita experiência.
É um filme que foi filmado Sim. em VistaVision. VistaVision é um tipo de película que já nem se faz mais. O diretor foi atrás para fazerem para ele, que são películas bem grandes, assim, então é uma alta qualidade em película, que ele vai editar na mão mesmo, né, como se fazia antigamente, tanto que ele demorou 7 ou 8 anos para fazer o filme, por conta de toda a construção também histórica desse negócio, e acho que ele precisou de um caminhão para levar os rolos do filme para a primeira exibição. Então é um negócio que talvez pro diretor que está se propondo a fazer algo desse tamanho, eu acho que também tem isso, sabe? Ele também quis chocar com esse uso de um, de um artefato que está em desuso, né? E eu acho que é também uma tentativa de amor ao cinema, amor talvez à arquitetura, né? A mostrar que o filme também é algo palpável. Então, eu acho que tudo isso é muito bonito, né? Enriquece para mim a experiência do filme. Enriquece o jeito velho de fazer cinema. Por mais que tenha o uso da IA aí, que saiu depois, que eu nem vi, nem me incomodou, assim. Se ele estava falando húngaro, se ele estava falando polonês, se ele estava falando javanês, se ele estivesse falando chinês, eu não ia entender mesmo. Então, talvez para um húngaro isso pegue, mas para mim não me afetou em nada, nem a atuação dele, né? Porque são momentos muito curtinhos no começo do filme só, que ele fala húngaro ali. E eu acho isso muito potente do filme. Assim, o filme é muito potente. Tem a atuação do Guy Pearce como esse antagonista é muito boa. Ele é um vilão ótimo. Uhum. Ele não é só estereotipado, né? Ele vai crescendo com o filme. Ele vai ganhando massa, né? No filme desse poder que vai se alimentando desse poder que vai enraivecendo, que vai brutalizando ele por dentro também, né? Ele também se demonstra esse monstro dentro dele. E o Laszlo, ele também não é um cordeirinho maravilhoso, um ser humano maravilhoso, né? Ele precisa do holocausto judeu, então ele vai ser casto. Não, o filme também mostra que ele é também dúbio, ele ferra com a mulher, ele usa as drogas, que ele também está nesse momento de perdido, né? Ele está perdido naquele lugar, ele não se sente acolhido em momento algum. Ele vai para aquela casa maravilhosa e daí ele tem que dormir num cubículo lá com um monte de gente, como se fosse um indigente pedindo comida. Então é um contraste que é muito bem construído. Então a atuação do Brody para mim é o ponto alto do filme, mas o filme como filme mesmo, visual, é muito potente. Então eu acho um filmaço. Eu entendo a perda que você teve, eu gostei muito mais que você, dá pra vocês perceberem, por conta dessa grandiosidade mesmo. É difícil ver um filme tão grande, se não for um Scorsese, se não for um, sei lá, um Spielberg, se não for um James Cameron. Pô, esse cara eu nunca nem ouvi falar nesse diretor. E ele fazer um projeto desse tamanho, ainda mais com esse aprumo técnico, que eu conheço muito pouco, mas a gente vai ouvindo, né, de orelhada, eu acho muito ousado. Então, acho que isso também me pega um pouco na ideia de, putz, roteiro também não é, o filme não é roteiro, né? O filme é o todo, né? Tirando o epílogo que eu nem existe, tá? Para mim não existe o epílogo. Mas eu adoro arquitetura, eu adoro essa ideia da perenidade, adoro como foi construída essa cruz que você falou, é um simbolismo tão impactante, né, emocionante de ver a hora que chega o momento de a gente ver. Antes de a gente ver, a hora que o homem que está construindo, né, está dando dinheiro para construir, ele vê e a gente não vê, eu já fiquei impactado. Então, assim, ele tem um magnetismo de imagem também muito bem construído. Ele enfoca nos lugares certos. A cena, né, dessa briga, desse embate dessa mulher com o milionário, tem cena ali que é muito forte, né? Muito bem construída, é muito ágil. Uhum. E ele tá filmando com uma câmera gigantesca para estar usando. Uhum. Então é muito. Quando você vai pensando no como foi feito, talvez isso engrandeça a experiência para mim.
Mas assim, eu acho Uhum. que é isso. É um filmaço que erra, como muitos filmes erram, mas eu gostei muito da experiência. Até por ser um filme tão longo e não me cansou. Eu não fiquei cansado em nenhum momento, assim. Sei lá, o do Scorsese, o último, Assassino da Lua das Flores, me cansa em algum momento, sabe? Fica repetitiva, aquela ideia de ir buscando os assassinos, tal, tal. Acho que em algum momento ali ficou, de novo, que saco, né? Esse personagem do Leonardo DiCaprio falando nesse sotaque horrível. Putz, que saco. Aqui não, aqui ele tem um sotaque, mas é um sotaque que me parece muito alguém que falaria daquele jeito, não é aquela coisa arrastada, sabe? Eu acho que tem isso, a atuação dele é muito magnética para mim também. Os embates, a mulher dele está muito bem no filme também. Pena que ela traz com ela a sobrinha, que é um desperdício ali, né? É só um tempo gasto com ela ali que não tem tanta função narrativa assim. Ela vai fazer o Só link o depois final, com o né? E é final. isso. Como o final não existe, ela É. podia não existir como personagem no filme. O final Não, eu existe. sei. O final existe. Não, porque você ficou tão apaixonado pelo filme que você já tá ali idealizando o filme mais perfeito. O Quando eu final for existe, rever o fazer o quê? filme, a hora que eu vou parar, eu não vou ver o final. Mas pra mim a grande cena é a mesma que você falou. Aquele diálogo ali é muito potente. Aquele discurso e os embates que eles têm de conversa são muito bons também. Ele mesmo fala em algum momento, né? Nossa, quando eu falo com você, me sinto mais inteligente. Você me provoca. Ele Ele apaixona por aquele apaixona, cara, né? né? E a gente, eu não percebi, eu demorei a perceber que ele apaixonou. Eu fui perceber mais pro fim mesmo que ele se Quando ele apaixonou. faz o que faz. Tem uma. Pois é. Oh, Jesus amado. Eu ia falar um negócio que você fez um comentário. Ah, e as cenas sexy são bem mais sexys que Baby Girl, Se né? você não viu o episódio de Baby Girl, vai lá ver que a gente comentou sobre Baby Girl. As cenas são muito boas, pô. Nossa. E mesmo assim, ela não é necessariamente Não. sensual, assim, porque É tem uma brutal tensão também. acontecendo ali, tem é áspera, é aquela coisa, né, tensa. Mas ainda assim, Ainda assim, são mais eróticas, né? mais eróticas, sem dúvida, sem dúvida. E é isso, então. É isso. Ó. Um balanço. Vale a pena ver. Esse é o balanço. Vale demais, vale muito. É um filme que eu vou Eu rever também. a primeira parte. Amo. A segunda parte, acho que eu vou passando, assim, pra chegar só em alguns momentos mais que eu gostei mais. Que, na verdade, é a parte da cruz ali, que, é o que eu gostei mais. Mas a primeira A parte, segunda parte tem cenas muito boas. masterpiece. A cena do trem é muito boa. A cena da briga é muito boa. A cena do crime, mais crime do que os outros crimes, também é muito boa. Você não espera que vai acontecer aquilo, então eu acho que ela é inesperada. Uhum. Aquela perseguição no final é muito boa também. E acho que toda a ideia da construção, os embates que o Laszlo tem com os outros arquitetos que querem chutar esse estrangeiro, né, claramente, né, Uhum. que estão colocando dinheiro da prefeitura, a obrigação de ter uma igreja ali dentro, e ele é o que você falou no começo, ele é um cara que é duro, né, ele é aquilo, e daí até brincam, porque o comunismo, né, mas não é, o filme não é sobre isso, mas colocam, né, uma coisinha Mas ali. vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Me E, diz uma coisa. e chamou na xixa, vamos lá. Diz uma coisa. Ele tava morrendo de saudade daquela esposa. Era a mulher que, né, tipo assim, você inclusive passando pano ali pra ele, ficando com as prostitutas, com outras mulheres e tudo mais. Quase, inclusive, não sei, talvez fiquei na dúvida se rolou um trisal ali com a esposa do primo e o primo. Pareceu que sim, não sabemos, não mostra, mas enfim. Quando essa esposa chega, o que aconteceu com ele? Eu acho que tem um impacto de ele já ter se desiludido com a ideia de ter chegado lá. E segundo, ela está numa cadeira de rodas. Então acho que tem esses dois pontos para ele que a esposa dele já não é mais quem ela era e ele já não é mais quem ele era.
Então, eu acho que Uhum. a brutalidade também acontece nesse ponto. Eu acho que também está nesse lugar do amor palpável, perfeito, das cartas. E a hora que ela chega é um impacto, porque ele tá ali com as flores, e daí a hora que ele vê, ele fala: não, não é ela. Daí Uhum. ele. Então, tipo, cai uma É a idealização. idealização. É um prédio dele que cai. E Hum. ele não está preparado para prédios que caem. Porque ele constrói com Uhum. materiais duros e né, vidro, cimento e aço. É só isso que usa no brutalismo. Então, para ele tem que ser aquilo que ele está acostumado. Então, aí é o controle dele que se perde totalmente. Ele já não tinha mais controle da vida Uhum. dele, porque ele estava aceitando qualquer trabalho. Trabalhar numa mina de carvão, pedir comida, trabalhar para fazer, arrumar uma vitrine do primo. Então, pô, o cara é um arquiteto famoso, fudido, com livros, é, num país que já não existe mais também. Então, o país dele também, para ele até perguntam para ele, né, em algum momento: você quer voltar para lá? Não tem mais lá, porque ainda estava Uhum. durante a guerra. Né? E eu acho que tem isso. É o cascalho dele já perdeu. Ele não tem mais a construção dele idealizada. Talvez fosse a única fosse a mulher dele. A hora que ela chegar, minha vida vai melhorar. E da hora que ele chega, ela depende dele. E ele não vai ter o tempo disponível, porque ele está no meio da construção, ele está se envolvendo, ele conhece esses caras, ele não é um bobo, né? Ele não está ali de, olha, como eu sou bonzinho, eu vou trabalhar para esses caras. Não, ele quer receber o salário dele, e ele sabe que estão ferrando ele. E aí, para não manchar o nome dele ainda mais, ele coloca o dinheiro dele na obra. Então eu acho que tem, e eu acho que o filme constrói muito bem isso, né? Eu acho que tem toda essa construção que ele vai demolindo por dentro. E cada vez mais até o final. Até o final que ele tá na cadeira de rodas. E aí é a única boa parte que agora eu tô conectando com o epílogo. Olá, o epílogo existe. É, eu concordo com você, eu acho sim. Eu só acho que foi um pouco brusco demais, porque pareceu quase que o personagem mudou pra mim, assim, um pouco, sabe? Esse estranhamento dele com a esposa na cadeira de rodas, eu super entendo que eu concordo com você, vejo da mesma forma, mas me pareceu assim que parece que eram duas pessoas diferentes quase, da primeira parte pra segunda, assim, achei que teve um corte muito brusco de realmente da maneira como ele estava se expressando, e, enfim, de toda. Na primeira parte, ele me parecia realmente uma pessoa muito firme. E esse desmoronamento, eu acho que ele acontece talvez ali no intermission, aconteceu alguma coisa que a gente não soube, tô brincando. Mas a impressão que eu fiquei foi essa, entendeu? Tipo, o que aconteceu ali que eu fui no banheiro, voltei, o que aconteceu? Não vi. Quem é essa pessoa aqui agora? Então eu tive um estranhamento com ele na segunda Não, eu parte, entendo. entendeu? Mas eu entendo isso, mas eu acho que foi muito O brusco. que eu acho que também pode ser, aí é tudo um achômetro, que é a parte boa do filme, do filme não explicar, né? Uhum, Eu acho que ele achou que ela nunca chegaria. Eu acho que ele já tinha matado essa mulher de alguma forma. Sabe? Ele não tinha uhum, esperança que ela sobrevivesse. Sobrevivesse, muito menos ainda ela chegasse até lá. E ela ainda chega por conta dessas amizades com esses ricaços, né? Aquele uhum, advogado que ajuda a achá-la para trazê-la. Então eu acho muito também disso, que ele já tinha vergonha de tudo que ele estava fazendo. E eu acho que as drogas é uma boa resposta para isso. De sair com mulheres e tudo mais, e daí de não ser mais o cara, o grande homem. uhum, E aí eu acho que ele vai já aceitando a solidão, né, aceitando que não vai dar certo. E a hora que aquele cara chega com as fotos dele, ali sim ele tem um. Opa, alguém sabe quem eu uhum, sou. Olha, eu vou fazer dar certo. Então,
Eu acho que também tem muito da ganância, da ideia de dar certo. E ele estava dando certo sem a mulher. E daí, com a Uhum, mulher, que ele já nem esperava, entendo eu, que ele já nem esperava mais que a chegada dela, ele tem que dar dois passos atrás. Porque ela é uma mulher inteligentíssima, estudada em outros lugares, os dois são inteligentíssimos, né? Então, eles são pessoas, não são uns pobrinhos coitados. Eles eram uhum. mentes pensantes, né, daquela Hungria. Sim. Então, Uhum, talvez ela reconhece que ele já não está bem desde o começo. E o julgamento dela uhum, por ele se sobrepesa com o que ele já está se julgando, né? Então, eu acho que tem uhum, muito negócio de vergonha, desse peso do que ele sabe que fez e ela sabe que ele fez. Ela joga isso na cara dele. Então, eu acho que uhum, tem esse peso dessa moralidade que ele se coloca, né, do judaísmo ou dessa de ser muito correto, né, com linhas muito retas, com vãos muito amplos para você ver o céu, uhum, para entrar a luz. Então ele foi se fechando, né? Tanto que a construção, daí uhum, no epílogo ele explica, né, que a construção é uma homenagem a essa mulher. Essa mulher morta. E ela já estava morta para ele. Então a ideia do projeto inicial é com ela já morta. E a hora que ela chega, ele coloca talvez mais vãos para você ver o céu, que é para poder vê-la. Então eu acho que o uso eu não sei como os arquitetos vão ver o filme, né? Eu não sou arquiteto. Pode perguntar para Amanda, eu posso perguntar para outros amigos arquitetos. Porque eu acho que tem essas nuances técnicas até, eu acho, mas que ficam muito bem colocadas como metáforas, né? Desse amor, dessa opressão, dessa igreja que é uma prisão, que daí serve tanto para o judaísmo quanto para o protestantismo. Como essa ideia de olhar para o céu é comum aos dois, e como as pessoas que frequentam esse lugar não são pessoas puras, e daí talvez a única pura que ele conheça seja a mulher dele, que ele já idealizou. Então eu acho que o filme. Olha, eu tô gostando mais do filme. Vamos parar, porque senão eu vou falar que é muito fenomenal e até o epílogo é bom. Não, 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 não. Eu acho que eu entendi, eu entendo o que você fala. Eu acho que o filme, você vê, né? Ele explica tanto no final e deixa algumas coisas tão soltas assim, como poderia ter construído um pouco melhor. Eu acho que faz sentido o que você está falando, mas tem muito da interpretação e pouco do que, né? O filme não. Muita coisa ali, o filme não constrói ali na segunda parte. Mas é isso, eu gosto do filme, acho que é filmaço. Não acho que vai ganhar de melhor filme. Eu acho que só o Brody mesmo. É, espero que sim, ele merece Acho que das demais. atuações foi a melhor. É, Já que o Celton Mello não tá indicado, mentira. é, Né? Mas não sei, acho que é o melhor, sim. o Celton seria Contra coadjuvante, o Guy né? Pearce. Ele é melhor ator. Eu É, gosto mais do Celton até. Mas tudo bem. Aí é conjecturas. E aí, você tem alguma obra arquitetônica que você gosta? Acho que é uma pergunta que eu vou deixar aqui. uma pergunta boa, né? Alguma construção que É, você olha e fala, caralho, que foda. Pode ser simples, depois. olha, eu só consigo pensar, vou falar, ó, bem real mesmo. Eu só consigo pensar, tipo, quando você falou, o que veio na minha cabeça foi uma casa super simples, de frente pro mar, com uma rede na varanda. Pra mim, A casa de Anora, acho que a casa de Anora, não, aquele a casa vidrão. de Ainda Ah, Estou Deus, está Aqui. linda. Bom, Acho que aquela casa pra mim seria assim a casa da minha vida. maravilhosa, maravilhosa. Eu falei duas que eu gosto E muito, você? né? Que eu gosto muito do MASP e do Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, e eu amei a arquitetura do museu que a gente foi.
Museu Sim. do Van Gogh. E qual é o nome da cidade mesmo? Não, Do Museu do Salvador Salvador Dali, Dalí. perdão. Saint São Peters, Petersburgo. São Pete, a gente chama. É, São uhum. Petersburgo na Aqui na Flórida. Flórida. É linda mesmo. As próprias construções, você falou São Petersburgo, lá da Rússia, do Kremlin, são fabulosas. Fabulosas. Eu É. não conheço ao vivo, mas de ver assim, ela é maravilhosa. O Louvre, né? Tem uma porrada de. Mas qual seria a obra que resume a sua vida? Porque o filme é sobre isso, né? A minha é essa casa aqui. Então eu posso dizer é essa casa. Ai, Minhas maravilhoso. raízes. Sim, Então é é isso. isso. Ficamos por aqui. Foi longo esse episódio, mas é porque o filme é longo. É justo, né? Fizemos jus ao filme. Então até a próxima. Acabou o Oscar, pelo amor de Deus. Beijo pra tudo. Acho que vai ter esse e ainda vai ter mais um do Oscar episódio. O Acho Nickel que. Boys. Eu acho que Vamos tem pôr o mais um. Brutalista É, e tem ainda tem o Nickel Nickel Boys. Boys. Depois É. acabou o Oscar, nunca mais só ano que vem. Um beijo pra todo mundo. Beijo.